Glória a Deus. Shalom. Curva a sua cabeça, vamos orar. Se renda completamente ao Espírito Santo agora. Você já teve a oportunidade para louvá-lo, para adorá-lo, para se expressar diante dele. Agora você vai ter a oportunidade para ser ministrado ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela pode mudar a tua história, pode mudar a sua vida, pode restaurar você por completo. E esta é a vontade de Deus. Pai, te louvamos e te bendizemos por esta tarde na tua presença. Que o teu Espírito, ó Pai, possa falar conosco. Queremos ser restaurados na nossa forma de pensar e queremos ver o teu propósito se cumprindo em nós. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, te agradecemos pela salvação, te agradecemos por este dia. Em o nome de Jesus, diga amém. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 4, versículo 17. Não permita que absolutamente nada tire a sua paz, tire a sua alegria, perturbe a sua mente. Não permita. Algumas pessoas ficam perturbadas simplesmente por ver outras pessoas, mas não se deixe perturbar por nada. Abra o seu coração para que o Espírito de Deus ministre a você. Você pode sair deste lugar restaurado, curado, liberto. Eu quero afirmar que você vai sair deste lugar curado, restaurado e liberto. Diga: eu creio. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Diga amém. Eu estava ministrando esta manhã foi uma manhã muito abençoada para nós, no culto das 10. E quando Deus colocou esta palavra no meu coração, havia uma expectativa muito grande para que eu pudesse compartilhar com a igreja. Nós que ministramos da palavra, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres e líderes de células, sabemos o que é gerar uma palavra. Mesmo para ministrarmos em uma célula, é como uma gestação e chega o tempo de darmos à luz. Mas eu confesso que Deus colocou uma palavra pequenininha na minha memória, na minha mente, no meu coração, e foi trazendo os textos ao meu espírito. E quando eu ministrei nesta manhã, o pastor Breno disse assim: apóstolo, desta palavra eu já tenho mais 5 palavras para ministrar, vou fazer uma série. E é verdade, eu creio que a palavra que Deus nos deu nesta manhã, está nos dando agora, e também no culto das 19, vai poder nos abençoar e abençoar muito. A palavra que Deus me deu foi lógica. Diga lógica. Eu estava estudando e vendo o que é lógica. Lógica é aquilo que é racional, aquilo que é normal. Mas eu quero falar que a fé, ela quebra a lógica. Diga: a fé quebra a lógica. Interessante, porque quando você olha no campo da lógica, quando você analisa algumas coisas, o racional diz: olha, isso não dá, não é possível, não tem lógica. Não sei se você já se expressou para o seu filho, quando ele tenta alguma coisa meio ousada, você diz assim: isso não tem lógica, isso é um absurdo. Mas nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina como quebrarmos essa sequência de lógica.
Algumas pessoas dizem: olha, está acontecendo com todo mundo, é lógico que vai acontecer com você também. O desemprego está batendo a porta de muita gente, e já vai bater a porta lá da sua casa também. Os problemas financeiros estão alcançando algumas empresas ou muitas empresas, e também a sua empresa não será diferente. Isso é a lógica. Mas nós vamos olhar e observar o que a Bíblia diz, e pela fé a lógica vai ser quebrada. Diga para o seu irmão: pela fé a lógica vai ser quebrada. Pela fé a lógica vai ser quebrada. Satanás diz assim: não vai não. Mas eu quero afirmar que vai. Toda sentença contrária ao plano e propósito de Deus para a sua vida, tudo que é contrário àquilo que Deus já determinou para você, nós vamos quebrar no nome de Jesus, e você vai viver as promessas. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão foi o nosso pai da fé. Interessante, porque Abraão, ele morava num lugar onde havia uma estabilidade. Ele morava num lugar de prosperidade. E não tinha lógica alguma Abraão deixar a sua casa, deixar a sua família. Mas quebrando a lógica da sequência familiar, Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele quebra a lógica de uma sequência de território já conquistado. Quando nós olhamos para a vida de Abraão e a vida de Sara, não tinha lógica naqueles dias, nem no nosso dia, uma mulher com diagnóstico de esterilidade se tornar mãe de filhos. Não tinha lógica. Não tinha lógica nenhuma naqueles dias, nem nos nossos dias, um homem de 100 anos de idade, já com o corpo amortecido, se tornar pai de filhos, pai de nações e pai de multidões. Quando nós olhamos para o contexto da palavra de Deus, Deus concede a Abraão a graça de ter um filho, para que a partir deste filho fizesse dele um pai de nações. Quando o menino estava com aproximadamente 12 anos de idade, Deus pede o filho. Não tem lógica nenhuma entregar um filho ou sacrificar um filho, mas pela fé, Abraão, ele quebra a lógica e ele oferece o seu filho como sacrifício. Quando nós olhamos para Abraão, ele é um modelo de fé. Abraão, ele não segue a sua intuição. Eu estou tendo aqui uma intuição, um insight. Não! O que Abraão faz? Simplesmente ele segue a palavra de Deus. É isso que fez a diferença na vida dele, é o que vai fazer a diferença na sua vida. Não é o seu insight: estou tendo um insight. Não! O que fez de Abraão o nosso pai da fé não foi os insights que ele teve, a sua intuição. O que fez dele um pai de nações foi a sua obediência à palavra e nada mais. Diga: obediência à palavra e nada mais. Observe no texto que eu li, Romanos capítulo 4, no versículo 19, diz que Abraão, ele não enfraqueceu na fé e nem atentou para o seu próprio corpo amortecido. Já era estava com quase 100 anos, e nem tampouco ele atentou para o amortecimento do ventre de Sara. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Diga: eu não ando por vista, eu ando por fé. E quem anda por fé e não anda por vista, quebra a lógica, quebra aquilo que é racional. E algumas coisas parecem ilógicas mesmo para nós que andamos por fé, mas nós vamos andar triunfando sempre sobre as obras de Satanás. Observe o versículo 20. Diz que Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortalecido na fé, ou fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. 21. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Ele estava convicto, mesmo diante das adversidades, que Deus era poderoso para cumprir na vida dele aquilo que havia prometido. O Deus que nós servimos, ele é o mesmo de Abraão, de Isaac e de Israel, e ele continua poderoso para fazer, para cumprir, para realizar nas nossas vidas aquilo que tem liberado sobre nós como promessa. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Um outro personagem que eu quero destacar para você
a lógica de Naamã. No capítulo 5 de 2 Reis, fala a respeito deste personagem. Naamã não era uma pessoa comum, Naamã era um general, um estrategista de guerra, era uma autoridade. Ele liderava o exército da Síria. E Deus, através dele, dera muitos livramentos à Síria. Então ele tinha um reconhecimento diante do rei e diante de toda a nação, homem respeitado, homem honrado, mas a Bíblia diz, porém leproso. Eu não sei você, mas uma pessoa vestida com a sua vestimenta, seja ela na linha de polícia militar ou de exército ou de marinha, é algo extraordinário aquela vestimenta, a forma que eles cuidam da vestimenta. As pessoas viam Naamã por fora, mas quem estava na casa dele via Naamã por dentro. Aqui nós estamos vendo uns aos outros por fora, mas existe um aqui que nos vê por dentro. Naamã, homem respeitado, homem honrado, admirado, porém leproso. A Bíblia diz que na casa de Naamã tinha uma menina, uma escrava. Ela foi fruto de despojo de guerra. Ela trabalhava na casa de Naamã, servindo a senhora de Naamã. Aquela menina, ela via o que as pessoas não viam. Ela via a lepra, a dor, o sofrimento, a angústia de Naamã. E ela compartilhou com uma esposa. Olha o que ela disse à esposa de Naamã: oxalá que o meu senhor estivesse em Samaria diante do profeta. Oxalá que o meu senhor estivesse em Samaria diante do profeta, ele o restauraria da sua lepra. Olha a afirmação dessa menina: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele ficaria curado da sua lepra. A esposa de Naamã compartilha com Naamã o que a menina havia falado. Então Naamã, sendo general e tendo acesso ao rei, ele vai ao rei da Síria e compartilha com o rei da Síria o que a menina havia dito. E o rei da Síria escreve uma carta e através de Naamã o envia a carta ao rei de Israel. Olha só, a lógica do rei da Síria, a cura para Naamã estava no rei. Isso era lógica. E também para Naamã a cura dele estava no rei. Então ele vai ao rei, e quando o rei recebe a carta, digo: olha, em recebendo Naamã, eu já estou enviando para que você o cure da sua lepra. O rei rasgou as suas vestes e disse: quem sou eu? Eu não tenho poder nenhum para curar alguém ou colocar enfermidade em alguém. Eu não tenho poder para dar vida a ninguém. O profeta, ele sabe da angústia e ouve o clamor do rei. Ele diz: deixa ouvir a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Naamã, ele vai à casa do profeta. Ele chega à casa do profeta com seus cavalos, o seu carro. Haviam tantas pessoas para servi-lo, à disposição. Só que havia uma expectativa lógica do coração dele. Qual era a expectativa lógica do coração dele? Que ele fosse recebido pelo profeta. Eliseu não recebe, simplesmente envia a ele um mensageiro. Vai e diz a ele, para que ele vá ao Jordão e se banhe por 7 vezes, e ele ficará curado da sua lepra. A Bíblia diz que Naamã, ele ficou indignado, ficou chateado, e ele sai como que praguejando o profeta. De repente alguém chega a ele e diz: meu pai, se o profeta tivesse pedido a você alguma coisa difícil, você não estaria disposto a fazer para que você recebesse o seu milagre? Então ele decide ir ao Jordão. Mas antes de ir ao Jordão, ele se expressa assim: olha, eu pensava que ao chegar na casa do profeta, ele sairia e viria a mim e friccionaria a sua mão sobre a minha lepra, e eu ficaria curado, porque este era o ritual da lógica que ele estava acostumado a ver e a viver na Síria, dentro dos rituais pagãos. Algumas pessoas, elas se assentam ao redor de uma mesa e ele tem os seus rituais, buscando as suas curas.
elas estão acostumadas a esses tipos de rituais. E quando alguma coisa acontece que contraria a lógica que ela recebeu de uma formação cultural ou mesmo religiosa, ela se fecha. Preste atenção, a cura não estava nas águas do Jordão. As águas do Jordão, elas não eram e não são milagrosas. A cura estava em ouvir a palavra liberada pelo profeta. E hoje há uma palavra específica da parte de Deus que vai ser liberada sobre a sua vida. E se você der crédito à palavra de Deus, você vai sair deste lugar curado, liberto e transformado pelo poder do Espírito Santo. Então a lógica de Naamã era buscar a cura no rei, aquilo que ele almejava, aquilo que ele desejava. Mas a cura que ele precisava não estava no rei, mas estava na palavra do profeta. É possível que você esteja buscando algumas respostas em alguns lugares, mas a resposta que você procura está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Diga para o teu irmão: a resposta que você procura está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Agora, uma outra lógica, a lógica de Saul. Diga: lógica de Saul. Havia um conflito entre Israel e os filisteus. Por 40 dias, quando eles ordenavam para a batalha, saía dentre as fileiras dos filisteus um homem chamado Golias, um gigante, e desafiava as tropas de Israel. Ele dizia: dá-me um homem. Por 40 dias. De repente, Davi chega no arraial e ouve a afronta. E diz: ei, eu estou disposto a lutar com este homem. A lógica de Saul fora: com este você não pode lutar. Essa era a lógica. Não tem lógica, Davi, você lutar com este homem. Você ainda é um menino. Ele é uma pessoa preparada para a guerra. Não tem lógica. Diga: não tem lógica. E não tem mesmo nenhuma lógica. Como que pode um menino enfrentar um gigante? Tudo que Satanás quer é colocar lógicas e alguns raciocínios na sua mente para paralisar você. Não tem lógica você ser aí simplesmente um servo de Deus, você curar enfermos, você expulsar demônios. Não tem lógica você abrir as portas da sua casa. Afinal de contas, você não é nenhuma autoridade espiritual e você vai sofrer retaliação. E você acredita na lógica do diabo ao invés de acreditar na lógica da palavra de Deus. Diga: hoje é o dia para quebrarmos a lógica. A lógica de Saul dizia: com este aí você não pode lutar. Você ainda é muito moço, você é muito novo. Falou: preste atenção, Saul, hoje a lógica vai ser quebrada. Eu quero apresentar para você algumas credenciais. Eu pergunto a você: será que tem lógica uma pessoa sem nenhuma arma matar um leão? Tem lógica uma pessoa sem nenhuma arma matar um urso? Pois ele diz: já contrariei a lógica 2 vezes. A lógica já foi contrariada 2 vezes. Eu matei um leão, eu matei um urso, eu estou pronto para matar este circunciso filisteu. Hoje a lógica vai ser quebrada. É possível que a sua mente esteja tomada pela lógica, aquilo que é racional, e você já está se preparando para os dias maus. Mas eu tenho novidade para você. Nós vamos nos preparar para vivermos os melhores dias da nossa vida. A lógica dos médicos. Para algumas pessoas, a cura tem que passar sempre pelos médicos. E eu louvo a Deus pelos médicos, e nós temos na igreja muitos médicos. Mas no capítulo 8 de Lucas capítulo 8, nós encontramos neste texto uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Olha só, por 12 anos. Quantos anos? Por 12 anos ela perdia a vida. E ela busca a resposta em quem? Nos médicos. Esta mulher era de uma condição social elevada, ela tinha muitos bens, ela tinha muitas posses, mas ela gastou e investiu, buscando a sua cura, todos os seus bens, indo de mal a pior. O racional e a lógica, aquilo que está na nossa mente, é sempre procurarmos um médico, e é bom procurarmos sim um médico.
É bom fazermos os exames preventivos, isso é importante. Mas essa lógica ela pode ser quebrada. E algumas sentenças médicas que já foram liberadas sobre a sua vida, elas podem ser contrariadas, quebradas, e você pode ser curado, você pode ser liberto. Sim ou não? Eu estava no CETOC esta semana, e o Felipe é um obreiro da Juventude Relevante. Ele estava trabalhando no CETOC, e sempre, de tempo em tempo, ele é acometido por uma enxaqueca muito forte. Ele falou: apóstolo, eu encontrei com ele umas 2 ou 3 vezes na chácara com enxaqueca. Ele trabalhou lá desde o começo da construção do complexo lá de Banhos, né? E sempre, de vez em quando, eu encontrava o Felipe com dor de cabeça. E ele compartilhava: apóstolo, estou com muita dor de cabeça, estou com enxaqueca. Agora, nesta semana eu estava com ele e disse: apóstolo, estou com muita dor de cabeça, estou com enxaqueca. E eu dei uma voltinha, eu pensei: será que eu tenho um comprimidinho lá no meu carro? Mas eu sabia que eu não tinha um comprimidinho no meu carro. O Espírito Santo falou: ora por ele, ora com ele, e põe as mãos sobre ele. E eu fui para um lado, fui para o outro, depois eu vim e falei: Felipe, eu quero orar com você. E eu orei com ele e fui embora. Agora no batismo ele disse: apóstolo, naquele dia que você orou comigo, alguns minutos depois você foi embora, e a minha dor de cabeça também foi embora, não voltou mais. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A lógica dos médicos. Esta mulher, ela cumpriu todos os rituais da lógica, procurando a sua cura, mas ela ia de mal a pior. Eu não estou dizendo que você não deva ir ao médico, você deve ir ao médico. É possível que a sua dor de cabeça, um comprimidinho resolva. Os homens aí que estão com problema, alguns comprimidinhos também resolvem. Eu não vou falar o nome dele, mas agora alguém pediu, falou: e aquele comprimidinho de que falou o pastor Gustavo? Depois eu falo quem é, eu estou brincando. Diga: lógica pode ser quebrada. Agora existe uma lógica, que é a lógica do trabalho dobrado para se ganhar mais. Olha só, para você ganhar mais, você tem que trabalhar mais. Você trabalha 8 horas, dobra a carga de horário que você trabalha, vai trabalhar 16. Assim você vai ter condições de ganhar mais. Nós vamos quebrar essa lógica. Você vai ser diligente, você vai trabalhar 8 horas por dia, e você vai prosperar abundantemente. Diga: eu creio. Alguém pode dizer: apóstolo, não tem lógica. Pensa assim mesmo, não tem, porque no racional não tem lógica. Quando nós olhamos para o capítulo 5 de Lucas, ali fala sobre a pesca maravilhosa. Jesus encontra algumas pessoas frustradas, porque elas trabalharam a noite toda. Trabalharam o quê? A noite toda. Qual o resultado? Pescaram alguma coisa? Não pescaram nada. Não apanharam nada. Diga: não apanharam nada. Projeta lá o versículo 5, Lucas 5, versículo 5. Eles não apanharam nada, estavam frustrados. Mas olha o que Simão diz a Jesus. Ao que lhe disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Olha só, ele poderia seguir dizendo assim: a lógica, mestre, diz que o mar não está para peixe. A lógica diz que há recessão, então se prepare para viver a recessão. Essa é a lógica, mas ele não argumenta a lógica. Olha o que ele diz: sobre a tua palavra. Aqui está a chave. Para quebrar a lógica, a sequência do que está acontecendo. E alguém pode dizer: ah, mas está acontecendo com todo mundo. Alto lá, mas não vai acontecer comigo. Será que você pode crer assim? Diga: eu vou quebrar a lógica, a sequência. Alguém diz assim: nesta família as coisas acontecem em sequência. O bisavô separou, o avô separou, o pai separou, o cachorro separou, e todo mundo separou. Mas com você vai ser diferente. A partir de você, a sua descendência, não vai ter separação, não vai ter divórcio. Dá para você crer assim? Ah, na minha casa, olha, o câncer comeu meu pai, meu tio, meu avô, não vai comer você não.
a lógica e a sequência serão quebradas. Dá para você acreditar? Diga: eu creio que a lógica vai ser quebrada. Olha o que ele diz: sobre a tua palavra, até agora não produzimos nada, não ganhamos nada, não tivemos êxito, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. A diferença estava onde? Em quebrar a lógica, obedecendo a palavra. Olhe para mim, pergunto para você: você acha que é racional, é lógico dizimar? É uma coisa louca. Para nós crentes já não é fácil entendermos isso. Nós fazemos por fé. Agora, para quem está de fora, é loucura. Nós somos uns imbecis. É a lógica deles, o pensamento deles. É uma loucura, porque não é lógico. Nós não nos movemos pela lógica, nós nos movemos pela fé e pela palavra. E pela fé e pela palavra nós quebramos a lógica. Salmo 127, versículo 2 diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores. Meu irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono ou descanso. Deus que acrescenta a cada dia, Ele é poderoso. Então a lógica para muita gente, para se ganhar mais, enriquecer mais depressa, é trabalhar dobrado. Não, a lógica está em obedecer a palavra de Deus. Lógico que você vai trabalhar, você vai ser inteligente, você vai ser aplicado, você vai se especializar para que você não faça o mesmo trabalho 2, 3 vezes. Algumas pessoas elas têm que fazer o mesmo trabalho 2, 3, 4 vezes, porque faz como uma lambança. Aí não tem como prosperar mesmo. Seja especializado naquilo que você faz, e quando você fizer, faça apenas uma vez e faça bem feito, e já dê a garantia de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, tem garantia. Diga amém. Diga assim que vai ser. Agora, eu coloquei aqui a lógica da crise. Diga: a lógica da crise. O Salmo 91 quebra a lógica da crise. Observe lá o Salmo 91, versículo 7. Mas a crise está batendo na porta de todo mundo, e vai bater na tua porta também. O desemprego está chegando para muita gente, são 14 milhões, e o próximo vai ser você, e você já começa a tremer. O que a Bíblia diz? Olha lá, lê para mim, por favor. Lê mais uma vez. Acabou. Assim vai ser comigo, e assim vai ser com você. Você vai crer nisso, ou você vai crer na lógica? Se você entrar pela lógica, se prepare mesmo. Mas se você crer na palavra e faz a sua confissão de fé, é exatamente isso que você vai viver. Ah, apóstolo, mas não é bem assim não, apóstolo. Ué, então como que é? É assim mesmo, diga: é assim mesmo. É desse jeito. E será assim. Talvez você já tenha sido alcançado até pela síndrome desta crise do desemprego. Mas Deus vai abrir uma porta para você. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha também ninguém abre. Uma porta pequena se fecha, uma porta grande se abre. Amém? Diga: uma porta pequena se fecha, uma porta grande se abre. Observe comigo Levítico 26, 10. Olha o que Deus tem para você. Creia nisso. Isso quebra a lógica. Levítico 26, 10. Vamos ler juntos. E comereis. Você entendeu? Temos um decreto profético sobre nós. Vai sobrar. A lógica de Satanás é esta: olha, se prepare para viver os seus piores dias, seus dias de crise. No calor, nem liga o ar-condicionado, abra a janela
para economizar energia. E você vai entrando na onda da lógica. Apóstolo, mas não tem que administrar lógica, tem que administrar bem, não pode haver desperdício. Mas você merece dormir no arzinho condicionado, ou pelo menos com o ventiladorzinho ligado. Tem gente até desligando o ventilador para economizar energia. Tem gente que já cancelou as férias de 2021. Estava programado para ir para Israel comigo no meu aniversário, já estou cancelando por causa da crise. E aí, você vai viver a sua crise? Nós vamos viver acima da crise. A lógica, nós vamos quebrar a lógica. O Satanás diz: não é bem assim, gente. Não deis ouvidos a que esse camarada está falando, não. Senaqueribe fez o mesmo com Ezequias. Não deis ouvidos ao que Ezequias faz, ele está iludindo vocês. Deus nenhum de povo algum pôde livrar nação alguma das mãos dos meus pais, e tampouco vai livrar vocês das minhas mãos. Essa era a lógica. Era a lógica de Senaqueribe, terrorista. Ninguém até hoje foi capaz de livrar povo algum das mãos dos meus pais, e tampouco esse Deus de vocês aí vai livrar vocês. Vocês estão nas nossas mãos. Como que pode um exército de 570 mil pessoas vencer um exército de 1 milhão de pessoas? Não tem lógica. Mas contraria a lógica mesmo. A nossa fé quebra a lógica. Ezequias prevalece sobre o exército de Senaqueribe, porque pela intervenção divina. Diga: a lógica da crise será quebrada na minha vida. Deuteronômio 28:12. Já vamos indo para o encerramento. Observe o que diz esse texto. Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. Você pode ler para mim, por favor? O Senhor não tem lógica. A lógica é que você toma emprestado. É a sequência natural da vida. Mas temos uma promessa da parte de Deus, que Ele vai abrir os céus, está lá, o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E esta parte B do versículo 12 diz: e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Se você não se alegra com um texto desse, emprestará, é quem está falando? Sou eu que estou afirmando? É o próprio Deus. Então é nisso que eu creio. Talvez você esteja vivendo dias contrários, mas não importa, Abraão também viveu dias contrários. Você acha que Abraão, todos os dias de Abraão foram dias favoráveis? Não. Nos dias de Isaac houve uma fome, como também houvera nos dias de Abraão. A lógica dizia que todos deveriam ir para o Egito, porque no Egito ali havia prosperidade. Quem ia ao Egito, pegava o visto de trabalho, ia prosperar, ia ganhar dinheiro. Era um dos melhores lugares para se ganhar dinheiro naqueles dias. Isaac colocou no coração e na mente dele: olha, as notícias que eu tenho recebido no meu Facebook, no meu Instagram, aqui no meu WhatsApp, é que o Egito é a bola da vez, é para lá que eu vou. Deus falou: não, você não vai para o Egito, nós vamos quebrar a lógica. Como que pode? Permanece nessa terra, terra de fome, terra de escassez, permanece na terra. Nós vamos quebrar a lógica. Plante sementes nessa terra. Quebrou a lógica, permaneceu na terra. Alguém podia dizer: você é otário, rapaz, você vai permanecer na terra? Naquele ano ele colheu 100 vezes mais, 100 por 1, porque ele fez o que o Senhor ordenou que ele fizesse. Preste atenção, Abraão, ele não andou pela sua intuição, pelo insight da sua alma. Isaac também não.
Esses homens se moveram por fé, em obediência à palavra, e porque se moveram por fé, em obediência à palavra, prosperaram abundantemente, escandalosamente. Agora, para encerrar, olha esta lógica, preste atenção. Essa é uma lógica religiosa. Todos os caminhos levam a Deus. Eu estava conversando com um médico conceituado na nossa cidade, e ele segue um tipo de religião meio esquisito. Ele disse assim, ele me reconhece como pastor, disse, mas não é de se pensar, pelo menos, quando você olha para a Índia, com mais de 1 bilhão de pessoas, será que eles estão completamente equivocados no contexto de religião? As religiões, elas dizem exatamente assim: todos os caminhos levam a Deus. Jesus quebra esta lógica e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto final. A lógica dizia que quem ia para a cruz era um criminoso. Essa era a lógica. Mas para quebrar a lógica, e havia reivindicação de sangue para a remissão de pecados, Jesus foi para a cruz como o Cordeiro de Deus, sem pecado algum. Quebrou a lógica. E por quebrar a lógica, Ele atrai sobre si os nossos pecados e as nossas maldições, e Ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário. Hoje é um dia específico, preparado, estabelecido por Deus, para mudar o destino da sua vida, quebrando todo o pensamento racional e de lógica, e você se movendo por fé e não por vista. Prestem atenção, nós como igreja nesta cidade, nos tornaremos como um escândalo para muita gente, porque eles vão ver em nós a glória de Deus, a bênção de Deus, de uma forma tão exagerada, que eles vão ficar: uau, o que Deus fez por este povo? Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Já se fala por aí. Agora todos ouvirão e dirão: é verdade, Deus tem abençoado este povo de uma forma extraordinária. Por quê? Porque quebramos a lógica do pensamento racional. Não é racional mesmo. Não tem como a mente humana captar o que Deus está fazendo em nosso meio e o que Deus está por fazer em nosso meio. Coisas grandiosas, maravilhosas e poderosas, que ainda nem subiu ao nosso coração. Não ande por vista, ande por fé. Não importa, presta atenção, já vamos encerrar. Não importa se você esteja numa reunião, 10 pessoas pensam o contrário, somente você pense alinhado com a palavra. Fique com a palavra, retenha a palavra e não se mova na incredulidade dos 10. Mas não é bem assim. Não é bem assim para você, para mim é assim. Acabou. Não se discute. Eu estou firmado na rocha, estou firmado na palavra, e assim será comigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Pode ter certeza que vai ser assim. Amanhã nós teremos aqui um encontro empresarial. Vai ser uma noite muito especial. Você que é empresário, profissional liberal, seja o que for, desafio de vendas e outras coisas mais, venha para ser ungido amanhã. Deus vai falar com você, vai ampliar você. Você vai entender que é possível prosperar, ganhar muito dinheiro nesses dias de crise. Tem gente que fica chateado quando se fala de dinheiro. Imagina se eu viesse aqui: eu desejo que vocês sejam todos pobres, miseráveis. Imagina um negócio desse. João, ele diz: o desejo do meu coração é que você vá bem, que você seja próspero como próspera a sua alma, que você tenha saúde. Esse é o desejo do meu coração para você, meu irmão, que você prospere abundantemente, escandalosamente, e vá investir no reino de Deus. Deus me deu o tema para o congresso
Inspiração 2018. Até os confins da terra é onde nós vamos chegar. Se prepare. Diga: até os confins da terra. Amanhã eu estou indo para Belo Horizonte. Lá tem um aeroporto chamado Confins. Já viu? Não tem um aeroporto? Confins, aeroporto de Confins. Então amanhã, como um ato profético, estou indo para Belo Horizonte. O apóstolo ficou doido? Eu vou ter uma reunião com o apóstolo Márcio Valadão. E vou tratar algumas coisas interessantes. Deus tem colocado no meu coração. E nós vamos para os confins da terra. Dê um aplauso a ele. Glória a Deus. Em nenhum outro a salvação. Preste atenção, irmãozinho, irmãzinha. Em nenhum outro a salvação, a não ser em Jesus Cristo. Se coloque em pé. Não tem como você vir ao altar agora, mas você vai poder ser tocado onde você está. Amém? Você pode ser tocado aí onde você está. Talvez a sua alma tenha sido atingida pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, mas agora é hora de quebrar o pensamento lógico, racional, e pela fé alcançar a promessa que Deus tem para você. Agora é a hora que você pode receber o seu milagre, a sua libertação, a sua restauração. É a hora, diga: é a hora. Então coloque as mãos sobre a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu entro nas regiões celestiais com autoridade para desmantelar e frustrar os planos e estratégias de Satanás contra os teus filhos. E eu declaro que toda arma forjada contra a igreja não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Oh Deus, acreditamos, nós cremos no decreto profético que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Oh Deus, que agora venha a unção de cura, de libertação e de transformação sobre esta igreja, sobre este povo. Agora cadeias sejam quebradas, doenças sejam extirpadas, angústias e ansiedades sejam arrancadas da sua alma. Toda regência espiritual de depressão, eu ordeno, sai agora, fuja, em o nome de Jesus. Todo espírito de desistência, caia por terra agora, em o nome de Jesus. Todo desígnio de Satanás de perturbação para a tua mente, perturbação dentro do teu lar, perturbação no teu trabalho, na tua empresa, agora eu ordeno, caia por terra, em o nome de Jesus. Recebe cura, recebe libertação, em o nome de Jesus. Diga amém.